Olá, hoje falaremos sobre o processo de desmembramento de tarefas, onde será permitido o desmembramento de uma tarefa em vários locais de serviço. Esse processo permite o desmembramento de tarefas macros em tarefas menores. Para a utilização desta nova funcionalidade, foram disponibilizados dois novos cadastros no Topping que ficam disponíveis em menu Cadastros Gerais. Aqui fica disponível a opção de unidade de serviço e o nome desses cadastros eles são parametrizáveis. Se eu vier em parâmetros gerais, eu consigo definir a nomenclatura desses cadastros. Então aqui eu defini unidade de serviço e local de serviço. Vindo aqui em cadastros gerais, unidade de serviço, eu vou fazer o cadastro para a unidade de serviço e essa unidade de serviço, por exemplo, ela pode ser utilizada para discriminar as torres de um prédio. O cadastro é simples, então eu clico em incluir, informo o código da unidade de serviço e a descrição. Vamos informar aqui Torre Leste. Marquei como campo ativo e a unidade de serviço foi cadastrada. E ao selecionar a opção de anexo local de serviço, é possível incluir um local de serviço que pode ser utilizado para discriminar os andares de um prédio. Os registros dessa tabela são específicos para cada unidade de serviço, por isso deve ser informado qual unidade ele pertence. Isso porque cada unidade pode ter locais distintos. Por exemplo, a Torre 1 tem 20 andares e a Torre 2 tem 10 andares. O cadastro de local de serviço também é simples. E vou informar o código para o local de serviço e a descrição, ou posso selecionar a unidade e executar o processo de copiar local de serviço. Me permite fazer a cópia, selecionando uma unidade e os registros de locais que eu desejo copiar. Processo executado, cadastrei meus locais de serviço. Após finalizar os cadastros de unidade de serviço e local de serviço, na planilha de atividades eu vou selecionar uma tarefa. Selecionei aqui a tarefa de alvenaria de tijolos furados e vou executar o processo de desmembrar tarefas para a folha de produtividade. Selecionei o processo, eu tenho aqui as informações obrigatórias de preenchimento. Vou selecionar a unidade de serviço, a unidade que cadastramos foi a Torre Leste. E para essa tarefa eu vou selecionar os locais de serviço que eu desejo realizar o desmembramento. Então selecionei aqui os dois andares criados e a quantidade desmembrada ela será dividida igualmente entre as novas tarefas criadas para cada local de serviço selecionado, ficando o restante para a tarefa original. Então aqui eu tenho as informações da tarefa, quantidade atual e valor de mão de obra da tarefa. O valor de mão de obra ele se refere aos valores dos insumos de natureza mão de obra, onde esses valores não têm incidência de leis sociais. Então eu tenho aqui a opção de adicionar descrição da unidade de serviço e local de serviço na descrição das tarefas criadas. A descrição das tarefas que serão resultado do desmembramento receberá a concatenação das descrições de unidade e local de serviço. Essa opção somente estará disponível se o parâmetro do projeto igualar descrição /nome da tarefa à descrição do recurso que está sendo associado não estiver marcado. Caso seja executado novamente para a tarefa original, não será criada uma nova etapa. Neste caso, apenas será criada uma nova atividade para cada local de serviço. Então eu vou informar aqui, de acordo com a quantidade atual da tarefa, a quantidade que eu desejo desmembrar. E ao informar a quantidade, o valor de mão de obra é calculado. Ou eu posso informar diretamente o valor de mão de obra desmembrada. Bom, aqui eu tenho o campo de equipe, que cadastramos lá no cadastro de equipe de mobilidade. Vou selecionar aqui a equipe de mobilidade 1. E aqui eu tenho informações de PERT e cronograma, onde é possível definir informações para o PERT e cronograma para as tarefas que serão criadas. Então, basta definir a nova data de início, posso definir aqui uma nova duração
sendo que essas informações, são data, início programado e duração da tarefa selecionada. E tem a opção também de informar os dias de folga e a opção de sequenciar datas de início das tarefas. No caso de sequenciar as datas das mesmas, serão incluídas as predecessoras em relação a cada tarefa criada, considerando a folga, defasagem. É possível também criar uma folha-tarefa de produtividade para cada tarefa desmembrada. Vamos selecionar essa opção e eu vou mostrar para vocês o cadastro das folhas. Após realizar o preenchimento das informações necessárias, basta executar o processo e serão criadas 2 tarefas com a quantidade informada e o valor de mão de obra. Executar. O processo foi executado com sucesso. É exibido o log da execução. Então essa foi a tarefa selecionada para desmembramento. E observem que foram desmembrados as tarefas para o primeiro andar, para o segundo andar. Ao editar uma tarefa, é possível verificar as informações de unidade e local de serviços na aba Outros. Essas informações ficam preenchidas, podendo ser alteradas. Bom, e em relação à criação da folha-tarefa, se eu vier em controle mobilidade folha-tarefa, como eu marquei o parâmetro para a criação da folha-tarefa, foi criado a folha para o primeiro andar e a folha para o segundo andar. Assim encerramos o assunto desse vídeo, conhecendo um pouco mais do desmembramento de tarefas. Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento. Para informações mais detalhadas sobre a folha de produtividade, assista o vídeo relacionado. Até o próximo vídeo.